Em meio ao caos devastador, havia memórias que persistiam, frágeis como pétalas ao vento, mas luminosas como estrelas em uma noite sem fim. Eram lembranças de um tempo em que a terra era banhada por luz dourada e a harmonia fluía como um rio sereno entre os povos. Um tempo onde o riso das crianças era uma melodia constante, ecoando por campos floridos sob céus infinitamente azuis. As crianças corriam descalças entre margaridas e girassóis, os cabelos ao vento, enquanto borboletas dançavam ao seu redor. Elas perseguiam sonhos simples, sopravam dentes de leão fazendo pedidos e acreditavam que tudo era possível. Seus olhos brilhavam com a inocência de quem nunca havia visto o horror. Brincavam de roda, inventavam histórias, construíam castelos de areia e pulavam em poças d'água após a chuva, sem medo de nada, apenas mergulhando no prazer de existir. As famílias se reuniam em piqueniques sob a sombra de grandes carvalhos, onde o aroma de pão fresco e frutas maduras se misturava ao perfume das flores. Os adultos conversavam em vozes suaves e risonhas, seus corações tranquilos, livres de preocupações. O tempo parecia desacelerar nesses momentos, como se a própria natureza estivesse de acordo com a paz que reinava. Nas aldeias e cidades, as ruas eram vibrantes com a vida cotidiana. Comerciantes cumprimentavam os vizinhos com sorrisos sinceros, músicos tocavam melodias alegres em praças e artesãos criavam obras com paixão e paciência. Havia uma sensação de comunidade e pertencimento, todos compartilhavam as alegrias e os desafios, fortalecendo-se uns aos outros. Os rios eram cristalinos e refletiam o céu como espelhos azuis. As crianças nadavam e brincavam nas águas frescas, enquanto libélulas zumbiam de um lado para o outro. As florestas eram refúgios de tranquilidade, onde o sussurrar das folhas contava histórias antigas e o cantar dos pássaros era uma celebração da vida. O pôr do sol tingia tudo em tons de laranja e rosa suaves, enquanto as famílias voltavam para casa sob o brilho das primeiras estrelas. As noites eram acolhedoras, iluminadas pelo brilho das fogueiras, onde os mais velhos contavam histórias e transmitiam sabedoria às gerações mais novas. As crianças adormeciam com sonhos doces, seguras na certeza de que o amanhã seria igualmente belo. Essas memórias se infiltravam nos pensamentos daqueles que ainda resistiam ao caos. Como fagulhas de esperança em meio às sombras, lembravam a todos que havia uma época em que a bondade e a alegria dominavam. Eram memórias preciosas, guardadas em corações quebrados, mas não esquecidas. Mesmo em meio à destruição, essas imagens persistiam, sussurrando que aquele tempo de luz não estava perdido para sempre. Os anjos sabiam disso e lutavam com uma fúria silenciosa, determinados a proteger essa chama de esperança. Pois enquanto houvesse alguém que se lembrasse da beleza de tempos passados, haveria uma chance de reconstruí-los. Os demônios, expulsos temporariamente pela luz dos anjos, ainda rondavam as fronteiras da realidade, esperando por uma brecha para retornar. Seres de formas distorcidas, compostos de sombras vivas, chamas negras e olhos incandescentes, eles representavam o caos absoluto. Cada um deles era uma personificação de um tormento, desespero, loucura, dor, inveja, destruição. Suas presenças eram como feridas abertas no tecido da realidade, exalando um miasma que corrompia tudo ao seu redor. Na escuridão que restava além das áreas purificadas, cidades inteiras estavam submersas em um caos sem fim. Pontes desmoronavam sem aviso, edifícios se retorciam como se fossem feitos de carne viva e estradas se transformavam em abismos famintos. O ar tremulava com gritos intermináveis, alguns vindos de pessoas em agonia, outros de entidades invisíveis que se deleitavam com o sofrimento humano. Demônios menores rastejavam como aranhas deformadas, olhos múltiplos piscando em ritmos caóticos enquanto sussurravam insanidades para aqueles que se aproximavam. Esses seres se infiltravam em mentes frágeis, plantando sementes de paranoia, medo e violência.
Em locais onde eles passavam, famílias se voltavam umas contra as outras, amigos se tornavam inimigos e comunidades se despedaçavam sob o peso da desconfiança. Demônios da tempestade, enormes e disformes, com asas de couro rasgadas e chifres carbonizados, voavam pelos céus negros, cuspindo raios e fogo. Onde suas sombras passavam, o chão rachava e se abria em chamas, devorando tudo. Suas gargalhadas ecoavam como trovões, fazendo com que os sobreviventes se escondessem, sentindo-se insignificantes diante de tamanha destruição. Os demônios das profundezas, gigantescos como montanhas e cobertos de escamas pútridas, emergiam dos mares enegrecidos. Cada passo afundava ilhas inteiras, e suas caudas, como chicotes de aço, destruíam cidades costeiras. Seus olhos brilhavam com uma fome infinita, e suas bocas, repletas de fileiras intermináveis de dentes, devoravam não apenas corpos, mas também almas, apagando toda a memória de suas vítimas. Nas ruas, o caos era absoluto. Os possuídos ainda caminhavam entre os destroços, olhos vazios, corpos retorcidos em posições antinaturais. Alguns riam enquanto se mutilavam, outros gritavam com vozes que não eram suas. Cada esquina parecia abrigar um novo pesadelo. Corpos fundidos à pedra, árvores sussurrando maldições, animais com olhos humanos e gritos de dor. A realidade parecia se despedaçar lentamente, pedaço por pedaço, como um tecido desgastado prestes a se rasgar por completo. Portais escuros abriam-se sem aviso, trazendo novos demônios para este mundo. Os ventos que sopravam desses portais carregavam cinzas e o cheiro de enxofre queimado. Tentáculos de sombras emergiam dessas fissuras, agarrando tudo o que encontravam e arrastando para o vazio além. E por trás de todo esse caos, vozes ancestrais sussurravam. Eram promessas de poder para os desesperados, de vingança para os injustiçados, de destruição para os ressentidos. Cada promessa era um anzol invisível, atraindo mais almas para o abismo. Aqueles que aceitavam as ofertas tornavam-se lacaios das trevas, suas formas humanas substituídas por horrores indescritíveis. Os anjos, apesar de sua força e luz, lutavam contra um inimigo que parecia infinito. Cada vitória parecia pequena diante da maré incessante de demônios e destruição. A batalha não era apenas física, mas também espiritual e mental. Os próprios campos de energia e esperança eram corroídos pela presença das trevas. O caos era uma entidade viva, pulsante e faminta, sempre se adaptando, sempre buscando novas formas de se infiltrar nos corações humanos. E enquanto os anjos continuavam a lutar com bravura, sabiam que a batalha contra o caos era eterna, pois enquanto houvesse medo, ódio e desesperança nos corações humanos, os demônios sempre encontrariam uma porta para retornar. O céu tingido de vermelho parecia um presságio do fim. Uma fumaça densa envenenava o ar, enquanto as ruínas da cidade se estendiam em todas as direções. Prédios desmoronados e ruas rachadas cobertas de cinzas eram tudo o que restava de um mundo que antes fora vibrante. Figuras sombrias vagavam pelas sombras, seus olhos brilhando em tons de vermelho doentio. Adultos e crianças andavam sem rumo pelas ruas, os pés arrastando na poeira negra, suas expressões vazias, olhos sem vida. Sussurros de vozes desconhecidas saíam de suas bocas em línguas esquecidas. Alguns caíam de joelhos, contorcendo-se enquanto risos macabros ecoavam em suas mentes. Famílias inteiras se olhavam sem se reconhecer, suas almas aprisionadas por forças sombrias. As crianças choravam com vozes distorcidas, enquanto os pais, possuídos, estendiam mãos trêmulas para agarrar algo invisível. Uma menina pequena, de cabelos loiros, olhava para o céu, lágrimas vermelhas escorrendo pelo rosto, enquanto um sussurro maligno escapava de seus lábios. E então, uma luz rompeu o horizonte. Uma melodia celestial, suave e poderosa, cortou os gritos e os sussurros da escuridão. Feixes dourados abriram fendas na nuvem de fumaça,
e deles desceram anjos de asas majestosas e armaduras reluzentes. Espadas de luz em punho, eles tocaram o solo com uma determinação serena. Suas presenças dissipavam a névoa negra, e onde pousavam, a terra voltava a respirar. Anjos de olhos brilhantes e expressões compassivas caminhavam entre os perdidos. Eles tocavam as testas das crianças e dos adultos, arrancando as sombras que se contorciam em agonia antes de se desfazerem em poeira negra. Aos poucos, as vítimas voltavam a si, chorando de alívio, as posses finalmente quebradas. Mães abraçavam filhos que haviam pensado ter perdido, lágrimas de redenção manchando seus rostos sujos de cinzas. Nos céus, os anjos guerreiros batalhavam contra hordas de demônios alados. As asas negras das criaturas se despedaçavam sob golpes precisos de espadas de luz. Cada movimento era uma dança de destruição e graça. Raios de energia sagrada explodiam, iluminando o céu apocalíptico. Relâmpagos de trevas respondiam, mas os anjos não recuavam. Eles gritavam palavras antigas que ecoavam como trovões, selando os portais por onde as criaturas emergiam. Enquanto isso, os sobreviventes, libertados das posses, juntaram-se aos anjos na luta. Homens e mulheres empunhavam o que podiam, pedaços de metal, lanças improvisadas, tochas, suas almas inflamadas pela esperança que retornava. As crianças, protegidas em pequenos grupos, cantavam hinos ensinados pelos anjos, suas vozes agindo como escudos de luz contra a escuridão persistente. Lúcia, a menina da profecia, estava no centro desse renascimento. Seus olhos brilhavam mais do que nunca. Ela caminhava entre os possuídos, estendendo suas pequenas mãos, desfazendo correntes invisíveis que prendiam mentes e corações. Uma aura dourada irradiava dela, e a cada passo, a escuridão recuava. A batalha se intensificou na Torre Negra. O céu rugia com a fúria dos anjos e dos demônios, mas a luz prevalecia. Quando Lúcia finalmente ergueu os braços e liberou toda a sua luz celestial, um clarão dourado cobriu o mundo. Os gritos das trevas se dissolveram, e os anjos pairaram no céu em silêncio, seus olhos brilhando com lágrimas de vitória. O céu clareou, o sol despontou entre nuvens dispersas, e os sobreviventes caíram de joelhos, agradecendo. A terra, antes devastada, começou a se regenerar. Flores desabrochavam entre os escombros, rios voltavam a correr límpidos, e o ar estava puro novamente. Os anjos recolheram suas espadas, e com olhares de amor e promessa, começaram a ascender de volta ao céu. Lúcia, exausta mas sorrindo, sabia que seu sacrifício havia valido a pena. O mundo estava salvo, e a esperança, como uma chama eterna, ardia no coração de todos.